Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter acordado respirando. Quero agradecer a Deus pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, pela sua graça, pelo seu favor imerecido em minha vida. Quero também agradecer a você, meu amado ouvinte. Quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado por nos prestigiar, por nos deixar entrar em seu lar através da pregação da palavra de Deus. Pois bem, quero trazer um estudo hoje sobre o livro que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 7. Nós estamos falando um pouco sobre leis, né? E hoje nós vamos falar sobre a lei da oferta. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da oferta. A lei da oferta pela culpa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Levítico, capítulo 7, tema: a lei da oferta pela culpa. O que é culpa? Culpa, a pessoa se sente culpada quando a pessoa peca, ou quando a pessoa comete algum erro, alguma falha, ou quando a pessoa comete alguma ofensa a uma pessoa ou ao próprio Deus, quando ele age de forma incorreta, que não está de acordo com a lei do Senhor. Isso é culpa. Culpa é isso aí. E esse texto vai falar exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Tudo que nós vamos falar aqui está relacionado com o Antigo Testamento, mas eu quero trazer algumas coisas para os dias de hoje, para que nós possamos entender melhor, né, o que salvava naquela época e o que salvava hoje, o que salva hoje, né? Amém? Pois bem, Levítico 7:1. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é oferta santíssima. Ou seja, Deus disse a Moisés, o livro de Levítico foi escrito por Moisés, inclusive não só o de Levítico, como os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, né? Esses 5 livros, que é chamado de Pentateuco, todos os 5 foram escritos por Moisés, sem sombra de dúvida. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. Ou seja, tudo que a pessoa pecou durante todo o ano seria descontado os seus pecados ali, através dessa oferta santíssima, chamada de oferta pela culpa. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte: o animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos. Ou seja, para você que ainda não sabe onde eram sacrificados os holocaustos eram sacrificados em uma mesa. Essa mesa não era uma mesa de madeira, entendeu? Nem uma mesa de cimento, nem de ferro, nem de qualquer outro tipo de material. Era uma mesa feita de pedra. Era tipo um altar, quando se monta um altar. E esse altar tinha que ser feito com pedras brutas, sem nenhum uso de ferramentas, entendeu? Para não macular as pedras, porque a oferta, como diz o versículo 1, era uma oferta santíssima. Então o homem não podia quebrar a pedra tinha que vir do jeito que Deus fez ela teria que ser arrumada. Então se pegava várias pedras, iam arrumando, né, fazendo aquela arrumação uma em cima da outra, até se formava uma mesa de pedra, toda arrumadinha. Em cima daquela mesa de pedra, o animal era morto. E em cima da própria mesa do holocausto,
certo? Ele era sacrificado. Esse sacrifício aí seria o quê? Tirava-se o sangue que seria derramado nos lados do altar. O altar, o que é? A mesa de pedra que foi feita, onde estava o animal em cima. Ele já estava morto ali em cima daquele altar, que é o altar de sacrifício, que podemos também chamar de mesa do sacrifício, que era feito de pedras brutas, para não macular a pedra. Se o homem quebrasse a pedra com algum ferramento, maculava a pedra, amém? Ela tinha que ser bruta. Você procure, entenda o que eu estou dizendo. Aí o que acontecia? Quando o animal era morto, pegava-se o sangue do animal, e esse sangue seria derramado nos lados do altar, veja só. E o seu sangue será derramado nos lados do altar, nas laterais do altar, derramado ou barrufado, como você quiser entender. Barrufado é quando você coloca alguma coisa sobre o sangue e barrufa, né? Aspergir, ou barrufar, significa a mesma coisa, ou derramado aos lados. Então, a versão nova internacional traz derramado, porque dá um entendimento melhor para a gente, amém? Aí no versículo 3 diz: toda a sua gordura, ou seja, a gordura do animal, será oferecida, a parte gorda da cauda do animal e a parte gorda, que é a gordura que cobre as vísceras, essa será toda separada e será oferecida, né? Os 2 rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que será removido juntamente com os rins, amém? O sacerdote pegará, certo? Queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa, amém? Então tinha todo esse ritual, entendeu? Só que era as melhores partes, amém? Você não podia pegar, por exemplo, vamos citar as partes de um boi, que é mais fácil da gente citar. Por exemplo, a picanha, a maminha, a alcatra, o contrafilé, né? E o filé mignon. São as partes melhores do boi, certo? Essas partes eram separadas para Deus, que eram as melhores. O que aconteceu lá no reinado de Davi, né? Na época do sacerdote Eli, né? Quando Deus fala com Samuel com 12 anos, porque não pôde falar com Eli e os seus 2 filhos. Um dos filhos de Eli se chamava Ofni e o outro chamava Ofneias, né? Ofni e Ofneias. Esses 2 filhos deles também eram sacerdotes junto com Eli. Eles pegavam essas partes melhores que eu citei e faziam churrasco e tomava com vinho junto com as concubinas ou prostitutas daquela época. E as piores partes eles ofereciam em sacrifício a Deus, e Deus não estava se agradando disso. Portanto, Deus falou com Samuel por isso. Deus chamou Samuel várias vezes: Samuel. Samuel levantava e ia falar com Eli, porque achava que era Eli que estava falando com ele. Mas depois Eli entendeu e disse: não, quando ele lhe chamar de novo, diz: fala que o teu servo ouve. Então foi ali que Deus dá o recado a Samuel, que ia entregar na mão dos filisteus o reinado de Saul, e que Eli morreria, os 2 filhos de Eli morreria, a arca da aliança seria tomada pelos filisteus e Davi assumiria o trono, porque Saul não queria entregar o trono a Davi, e Davi já tinha sido ungido por Samuel, né? E Samuel, com 12 anos, era fiel. Ele via tudo errado, ficava na dele, não se metia, mas era fiel a Deus. Então Deus não falou com os sacerdotes, que já eram adultos e que conhecia mais de Deus do que Samuel, mas falou com Samuel com 12 anos, mas não falou com eles, entendeu?
E no outro dia, Samuel, com 12 anos, todo meio sem jeito, conta tudo a Eli. Então Eli já estava esperando que isso ia acontecer. Por que isso? Porque não fazia a oferta de forma correta. É por isso que tem que ter todo um ritual lá no Antigo Testamento, ordenado por Deus. Ordenado por Deus. Porque se não fizer da forma que Deus quer, a coisa fica difícil. A mesma coisa é hoje, trazendo para os dias de hoje. Nós temos que fazer as coisas de Deus de acordo com o que a Bíblia manda, né? Dentro das ordens, né? E recebendo a Cristo como nosso Salvador. Porque hoje nós não fazemos mais oferta de holocausto. Hoje, nossa oferta, Jesus já morreu em nosso lugar, né? Jesus já morreu em nosso lugar. Amém? Então, hoje nós temos que receber Jesus. Jesus é a nossa oferta. Foi a oferta eficaz, apenas uma vez. Naquele tempo era várias vezes, era todo ano. Agora não, foi só uma vez. Jesus fez apenas uma vez e foi o suficiente para nos salvar. Para entrar na nossa conclusão. Então o sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. Somente os homens poderão comê-la. Mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz a propiciação da culpa. Amém? Então, os sacerdotes que faz a propiciação pela culpa, ele, que no caso aí, essa propiciação é o que? É uma espécie de expiação pelos pecados. Ali vai descontar os pecados de todo o povo. Então quem vai comer é o sacerdote, porque é o sacerdote que fazia todo o ritual do sacrifício. Eles tinham que estar em santidade diante de Deus. Amém? Por isso, o único que se encontrou em santidade diante de Deus foi Jesus Cristo, para morrer por nós. Não existia outro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não sacrificamos mais nada. Hoje é Jesus quem nos salva. É o sacrifício na cruz do Calvário que nos salvou. 8. O sacerdote que ofereceu o holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Então o couro do animal ficaria para o sacerdote. Isso era uma lei. Isso era uma lei. Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. Amém? Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. Amém? E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Amém? Então Arão era o sacerdote, sumo sacerdote. E a descendência, que é a família de Arão, todo aquele que veio da descendência de Arão, certo? Igualmente ficava com essa outra oferta do versículo 10. Então, toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Então essa aí é a oferta pela culpa, era uma oferta santíssima, ordenada por Deus ao povo de Israel. Esse é o nosso estudo, né? Estudo muito importante, viu, meus irmãos? Que vale a pena a gente ouvir, vale a pena depois a gente ler, dar uma estudada com mais profundidade, né? É importante entendermos a lei do Senhor, porque a gente pega as leis do Antigo Testamento e compara com as de hoje. E a gente vê que o Senhor tinha um zelo muito grande no Antigo Testamento e que hoje o zelo ainda é maior, porque hoje o nosso sacerdote, ele é um sacerdote perfeito, não é humano. Ele é um sacerdote divino, que é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo estudo. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos juntos estar proclamando a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.